Olá, eu sou Fabrícia Fael, estou aqui no Tech Talk delas e vou entrevistar uma pessoa maravilhosa, a Dani, que estava no painel. Eu queria, antes de falar um pouquinho do painel, que é sobre o perfil das profissionais, que você falasse um pouquinho de você, da sua trajetória de carreira, né? Tem muitos anos aí, muita coisa para contar, Dani. Primeiro, super legal estar aqui com você, nesse bate-papo. Então, vamos lá. Assim, a minha carreira, eu comecei muito nova. Eu até comentei no painel, comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos. Olha. Mas eu já tinha uma orientação, porque eu já queria trabalhar. Então, eu tinha na minha cabeça que eu queria... eu não sei exatamente, não tinha clareza exatamente, né, do que eu ia fazer, mas eu sabia que eu queria fazer alguma coisa. E eu fiz técnico em administração e contabilidade na Fundação Bradesco. Então, eu sou de Campinas, sou do interior de São Paulo. Moro em São Paulo hoje, mas nasci em Campinas. E fiz colégio técnico e foi um divisor de águas, porque ali, na época, a gente podia fazer o estágio, né? Eu estudava à noite, então eu já comecei a fazer estágio e recursos humanos. Então, o RH, assim, meio que deu uma... Tocou o coração. Tocou o coração, acabei fazendo, né, a minha trajetória toda foi em RH. Tive algumas experiências em seleção, quando muito nova. Depois fiz faculdade de psicologia, então, né, enveredei por essa área de fato, de pessoas, de gente. Tive a oportunidade de fazer startup do Hopi Hari, um parque temático, né, que a gente tem ali no estado de São Paulo e que foi muito bacana. Eu também contei agora que foi uma época muito legal porque na startup eu contratei todo mundo que ia trabalhar no parque. Então, desde a pessoa que... De todos os perfis bem diversos, né? Assim, desde a pessoa que ia operar a chapa da lanchonete, sim, até a dançarina do salão, né? a atriz. Então, foi uma experiência muito legal em seleção, eu já fazia isso. E aí, naquele momento, e aí, assim, uma curiosidade que eu acho legal contar também, eu brinco, né, com essa história, que a gente, quando ficava estressado no Hopi Hari, não tinha tempo ruim. A gente ia para a montanha-russa, fazia ali um circuito da montanha-russa, colocava tudo para fora, voltava, como se nada tivesse acontecido. Muito bom. Há 24 anos eu estou na Claro. Olha. Então, depois do Hopi Hari, eu saí, fui para uma outra startup. Começou como uma startup, né, de TV a cabo, internet a cabo, no interior também de São Paulo. E lá eu fiz a minha carreira. Eu comecei no Hopi Hari ali como numa posição de liderança, de coordenação. E aí já fui para a Vivax, que hoje é Claro. Numa posição também de coordenação de seleção. E aí eu acabei fazendo toda a minha carreira em recursos humanos. Sim. Então, eu estou há 24 anos na empresa, passei por muitas fusões, aquisições. Então, agora a mais recente é NET, Claro, Embratel, né? Que as pessoas têm na mente. Mas agora na Claro, estou como diretora de desenvolvimento humano, organizacional, cultura, sustentabilidade e sou vice-presidente do Instituto Claro. Olha só. Então, na minha carreira, eu tenho o privilégio de trabalhar com gente, uma coisa que eu gosto, seja dentro, olhando para a jornada do colaborador, desde o momento que ele entra na empresa, né? E também para fora, com os nossos projetos sociais, de impacto, né? E uma coisa acaba retroalimentando a outra. Então, eu digo que a jornada, ela passa por pessoas e isso é uma das coisas que que mais me alimenta, né? E me retroalimenta também. Dani, obrigada por compartilhar, porque muitas vezes a gente vê as posições que as pessoas ocupam hoje e não sabem de onde elas, né, como começaram. E é interessante quando você falou, porque eu comecei com 14 anos também, carteira assinada. Eu falei, nossa, tem muita coisa aí que pode acontecer e a gente, né, olhar e saber que é possível. Né? E você com esses 30 anos de carreira dentro do mercado de RH, né, dentro da posição de RH, que mudanças que você mais viu acontecer, né, nesse perfil de tecnologia, de profissionais de tecnologia e da empresa também, de uma empresa que é, de certa forma, tech, mas adotando esses profissionais, o que as mulheres poderiam saber um pouquinho mais sobre isso? Eu acho que muita coisa mudou, eu acho que a tecnologia veio para facilitar muita coisa e ela também, ela se desenvolve muito rapidamente, né? As próprias tecnologias se desenvolvem muito rapidamente. A Claro é uma empresa que a gente trabalha muito com um conceito de ambidestria, que é muito interessante.
que é aquele... Legal, explicar isso. Explica que é maravilhoso mesmo. Vamos lá, é ótimo, assim, né? É ótimo. Mas o que é a ambidestria? É você saber que tem um negócio ali, uma empresa que existe há 60 anos e que tem um core, que é vender o celular como a gente conhece, que é vender a internet, a TV, enfim. A gente tem outros negócios, soluções digitais para grandes empresas, pequenas e médias empresas. Mas tem um outro lado do negócio que é assim, como que eu acelero o mercado desenvolvendo novos negócios. Sim. E para isso a tecnologia é fundamental. A tecnologia é muito importante nesse core que a gente está dizendo aqui, mas ela é muito importante no desenvolvimento de novos negócios. E aí, essa é uma mudança que eu vi agora acontecendo dentro da organização, muito significativa e que trouxe muita oportunidade para esse universo da tecnologia. Porque para desenvolver esses novos negócios, todos eles, falando da estratégia da nossa empresa, todos eles estão relacionados com tech. Olha só. E aí é uma grande oportunidade de inclusão, de trazermos mulheres, de termos mais mulheres pensando, de termos grupos mais diversos, né? Pensando esses novos desafios e esses novos negócios. Então, é como eu mantenho o que já existe e como que eu desenvolvo novos negócios sem deixar isso aqui parar. Não é uma coisa ou outra, né? Não, ambidestria é isso e aquilo. Exatamente, as duas coisas Esse pensamento que anda conjunto. E quando você fala que gerou várias oportunidades, né? Se você pensar assim, hard skills, que são as habilidades técnicas, e soft skills, que são os comportamentais, que eu não acho nada soft, né, de se ter, a gente precisa trabalhar duro para poder ter as soft skills. Que habilidades que vocês estão, assim, veem que está acontecendo mais para o hard e principalmente para os soft skills? Nas posições que vocês estão trabalhando hoje em dia. No hard, a gente, para cada desafio, a gente uma tem coisa específica. Uma habilidade, um hard skill específico, né? Então é um pouco mais difícil até de talvez trazer aqui alguma específica para te falar. Agora, eu acho que essa visão do soft é muito importante para qualquer desafio que a pessoa receba e para a oportunidade que ela tenha. Porque, no fundo, é o que faz a diferença ali de um profissional para o outro, né? De uma profissional para outra. Então, eu diria assim, se invistam no conhecimento técnico, nas especializações, enfim, mas invistam muito nas conexões, na comunicação, nas relações que você faz, nas construções de ponte que você faz, na adaptabilidade, porque a mudança é muito rápida. Muito rápida. Né? Então, eu acho que esse lado do soft talvez seja mais... Eu colocaria um pouquinho mais de tempero ali para fazer o negócio acelerar. E eu vejo muitas mulheres, às vezes, achando que não estão prontas, né? Mas quando a gente fala comunicação, né, que você falou, adaptação, flexibilidade, construção de relações, né? Isso é o que a gente faz no nosso dia a dia, como mulheres, como mães, não é verdade? A gente tem muito, eu acho que a gente tem características e habilidades muito fortes em relação a isso. Muito fortes para isso. E que a gente pode explorar muito. Isso. Muito mais. Talvez até do que a gente explore hoje. É muito bom você estar trazendo isso, porque eu já atendi muitas mulheres. O ano passado eu estava aqui dando palestra sobre o perfil para o LinkedIn, né? E é isso que eu falava. Às vezes você acha que você não tem experiência no trabalho exatamente, mas você tem aquela habilidade. Sim. Né? E existe uma tendência de contratar por habilidades mais do que contratar por currículo, né? Do que a pessoa... Isso foi uma grande mudança. Eu que comecei com seleção lá atrás, né? Fazendo seleção, tinha um paradigma, assim, né? A formação, da onde vinha, qual era a faculdade ou o colégio técnico na época, quais são esses conhecimentos técnicos que a pessoa tinha que ter. Tá bom, aí a pessoa entrava. Ok, tinha todo aquele currículo. Ela entrava, mas ela não tinha relacionamento, ela não conseguia construir as conexões, ela tinha dificuldade de se comunicar, várias outras coisas. Não rolava, né? Você contratava pelo técnico, mas aí tinha questões na parte do comportamental, né? Das habilidades. Exatamente. E às vezes a gente cometia e comete ainda essa falha
de promover, inclusive, pessoas que têm muito conhecimento técnico e que não têm essas habilidades comportamentais, e às vezes para a gestão, às vezes não. Tem seu impacto. Para a gestão, as habilidades comportamentais são fundamentais, né? Porque você está cuidando de gente, você está cuidando de pessoas, né? E eu acho que isso o mercado começou a perceber, e eu acho que isso também é uma mudança que a gente vem trabalhando. Trabalhando. E tem um outro aspecto também nessa questão da contratação, que eu acho interessante você cuidando de cultura, né? Que às vezes você tem a habilidade de comunicação, você tem relacionamento, todas essas partes, mas você não tem fit cultural com aquela organização que você está pretendendo trabalhar. Sim. Né? O que você vê de dicas que você poderia dar, por exemplo, para as pessoas observarem as empresas que elas vão fazer entrevista e verem se também elas têm esse fit cultural? Explica um pouquinho essa palavra fit cultural também, eu acho que... Isso é muito legal, porque o fit cultural pode ser o match também, né? Match, pode ser o match, mas assim, se você se conecta com aquela marca, com aquela empresa, com um propósito daquela empresa, né? Então eu acho que com jeito de trabalhar, acho que é importante pesquisar isso também, então, não é? Eu acho que a dica é essa, assim, se você está participando de um processo seletivo e tem interesse naquela organização, vai lá procurar quem é aquela empresa, vai atrás das informações, porque vai ter tanto aquilo que está no site, no LinkedIn da empresa, por exemplo. Mas, de repente, veja se conhece alguém que trabalha na organização, liga para essa pessoa, porque você vai entender... Tem o Glassdoor, que é um site que também é um site que fala sobre isso, exatamente, que as pessoas dão notas, enfim. Então, assim, eu acho que a grande dica é procure entender quem é aquela organização, o estilo daquela organização, o estilo de liderança, o que ela acredita, valor, para onde ela quer ir, qual é a missão dela, né? E se aquilo... Você falou do jeito de ser, o jeito de ser, né? Quais são os comportamentos esperados para quem vai trabalhar na organização, porque tá lá, tá posto. Sim. Faz sentido para mim? Faz. Aplica, vai lá, participa de um processo seletivo, enfim. Não faz sentido? Tem várias empresas. Vai buscar outra organização, porque a gente tem que ser feliz. Isso é muito importante. Né, assim, a gente, eu acho que não é o tempo todo feliz, não é isso que eu estou falando, mas a gente tem que estar ali conectado com aquele propósito, tem que fazer sentido para a gente, senão é muito desgastante o processo, né? E quando você está num lugar que você tem essa conexão, você consegue trazer o seu melhor, né? Então, a exatamente. probabilidade, né? A gente falava isso muito e tem as pesquisas mostrando, a probabilidade de você dar o melhor resultado, né? Para a empresa e para a sua carreira, quando você tem essa característica, é muito maior. É muito maior, né? Isso é bacana. E o que você falaria, não sei o que você sentiu lá naquele painel que você viu aquela quantidade de mulheres, que dicas que você daria aí finais para elas que estão buscando trabalhar com tecnologia, fazendo ou não transição de carreira, empreendendo, né? Hoje a gente tem também essa parte da parte do empreendimento. Muito legal ali, eu estava vendo, muito bacana as meninas, as empreendedoras ali, né? Eu acho que as dicas, assim, acho que não tem muita receita de bolo, assim, estava falando isso lá, né? Eu acho que é muito a trajetória de cada um, o repertório que cada um traz. Mas eu acho que a gente não pode ter medo de se permitir, sabe? De fazer a transição, independente de idade, independente do que as pessoas digam. Eu acho que a gente tem que ter coragem, né? Eu acho que a coragem, eu gosto muito dessa palavra, porque é agir com o coração. Não é a falta de medo, né? Não é a falta de medo, é você agir com... né? Vai, mesmo com medo, vá, né? Isso. E eu acho que a tecnologia é um campo muito vasto, né? Então, é importante também que você dedique um tempo para o conhecimento, né? Então, acho que seria isso. Acho Bacana. que essas são algumas das dicas. Bacana. Muito obrigada, Dani, pelo seu tempo aqui. Obrigada a você. Viu? Foi ótimo. A gente se encontra em outras oportunidades. Esse, então, é o Tech Talk delas. Assistam os próximos episódios.